A ideia de derivada é medir a variação instantânea de certa quantidade. Por exemplo, se a gente tem uma função que mede a concentração de certa droga no sangue de uma pessoa, a derivada dessa função mediria como que essa quantidade está variando naquele momento. Se está aumentando, se está diminuindo, o que está acontecendo com essa quantidade. Ou seja, a derivada dá a ideia da velocidade com que uma função está variando. Vamos começar com um exemplo mais concreto antes da gente ver a definição. E já que a gente está falando de velocidade, vamos considerar que eu tenho um carro que está se movendo numa estrada reta, igual desse desenho bonito que eu fiz aí. Digamos que a gente tem uma função que eu chamei de d de t, que me dá a distância percorrida num certo momento t, num certo instante t, a partir do instante inicial, que foi quando o carro começou a se mexer. E a pergunta que a gente quer saber, que a gente quer fazer é qual é a velocidade do carro no instante t. E aí o que a gente faz é considerar o deslocamento do carro do instante t até um instante bem pertinho, um intervalo de tempo pequenininho, digamos um t mais h com um h pequenininho. E aí a gente calcula a velocidade média nesse intervalo de tempo, de t até t mais h. Como é que é essa velocidade média? É quanto o carro andou, né? Ou seja, d de t mais h menos d de t, isso vai me dizer o quanto o carro andou nesse intervalinho, sobre o tamanho do intervalinho. O tamanho do intervalinho é h. Mas para saber a velocidade no instante t, o que a gente tem que fazer é pegar esse h bem pequenininho. Ou seja, o que a gente tem que fazer é fazer esse h tender a zero, tomar o limite disso daí, dessa velocidade média, quando o h tende a zero. O exemplo anterior dá origem ao conceito de derivada. Como esse limite? Nota que o que está aparecendo aí é a mesma coisa que apareceu no exemplo anterior, né? Só troquei d por f, que as funções a gente chama de f, e t por x, porque, sei lá, nossa variável costuma ser x, mas é o mesmo limite que tinha aparecido antes. E o que a gente vê, o que a gente viu com aquele exemplo, é que esse limite, essa derivada, dá pra gente a velocidade com que a coisa está variando, né? A taxa de variação instantânea da minha função nesse x, no x onde eu estou olhando. Mas não se preocupa, a gente vai voltar nisso num outro vídeo onde a gente vai ver algumas aplicações de derivada. Por enquanto a gente está só definindo. E nota que a gente tem duas notações diferentes para a derivada, né? Uma notação é esse df dx e outra notação é esse f'. A gente vai usar mais aqui nesse curso a notação de f', mas essa notação df dx é útil em alguns outros contextos. Então é bom a gente saber as duas notações, mas para a gente vai aparecer mais essa notação f'. E como é que a gente faz para calcular a derivada? Bom, vamos começar calculando a derivada de algumas funções mais simples, né? Porque para a gente a definição é esse limite aí. Então, vamos pegar algumas funções mais simplesinhas e calcular usando essa definição e ver o que a gente tem. E a primeira função que a gente vai pegar é a função constante, essa f de x igual a c. C aí é um número real. É uma função, por exemplo, sei lá, 2, 37, telefone da sua tia-avó, um número. Então é uma função, a gente chama ela de constante porque ela não varia, né? Qualquer x que eu jogue dentro da minha função, ela me devolve a mesma coisa sempre, que é esse númerozinho c. Então como é que fica a derivada? Bom, antes da gente fazer a conta, vamos pensar um pouquinho. Se eu acho que a derivada é como que essa função está variando, e eu estou dizendo que a minha função é constante, ela não varia. O que deveria ser a derivada? Bom, vamos pela definição. Então, a minha derivada é fazer esse limite quando h vai para zero da função aplicada em x mais h, menos a função aplicada em x sobre h. Só que a minha função é constante, né? Não importa em quem eu estou colocando dentro da função, ela me devolve a mesma coisa, c. Então, eu fico com o limite de c menos c divididos por h. E c menos c é zero, então eu estou com o limite de zero. E limite de zero é zero. Que é o que a gente deveria esperar, né? Eu falei, a função é constante, ela não varia. Como é que vai ser a velocidade de variação? Nenhuma, ela não está variando, é zero. A segunda função que a gente vai pegar é o que a gente chama de função identidade. Por que ela tem esse nome? Porque ela pega um x e ela me devolve o mesmo x. Então, f de 1 é 1, f de 2 é 2, f do telefone da sua tia-avó é o telefone da sua tia-avó, da mesma tia-avó, se você tiver duas aí já tem outros problemas. Então, vamos lá, a gente quer a derivada dessa função. De novo, vamos pela definição, né? De novo, é o limite, quando h vai para zero, de f de x mais h, menos f de x dividido por h. Se a função pega x e devolve x, ela pega x mais h e devolve x mais h. Então, eu fico com o limite de x mais h menos x, tudo isso dividido por h.
Ou seja, eu fico com h sobre h, né? E eu acabo ficando com o limite de 1. E limite de 1 é 1. Ou seja, a derivada da minha função x, da minha função identidade, é 1. E a partir das derivadas dessas funções bem simplesinhas que a gente acabou de ver, a gente pode derivar um monte de outras funções usando essas regras de derivação, né? A regra da soma, regra do produto e regra do quociente. E de onde vem essas regras de derivação? Bom, ela vem da definição do limite, né? Perdão, ela vem da definição da derivada usando aquele limite, né? Ou seja, dá pra gente mostrar, provar, sim, matematicamente essas regras de derivação usando a definição de derivada como aquele limite. Nesse curso a gente não vai fazer isso, não é tão complicado assim, mas eu não vou fazer isso. Agora, para quem tem curiosidade, nos livrinhos de cálculo costuma ter essa demonstração. Então, agora que a gente tem essas derivadas de função, identidade, constante e a gente tem as regras de derivação, vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, eu quero a derivada de 2 vezes x. Então, vou ver isso com uma função 2 vezes a função x, né? Ou seja, é um produto que está acontecendo aí, é 2 vezes x. E aí, o que a gente tem que usar é a regra do produto, que diz o quê? Diz que para derivar um produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aqui mesmo. Derivada de 2, derivada de constante, é 0 vezes x, mais 2 vezes derivada de x é a função identidade. Então, derivada da função identidade é 1, e eu fico com 0 vezes x, que é 0, mais 2 vezes 1, 2. Ou seja, a derivada de 2x deu 2. E nota que, em vez de 2, poderia ser qualquer constante, né? A derivada de uma constante vezes x vai me dar essa constante. Nesse segundo caso, a gente quer a derivada de x ao quadrado. Bom, o que a gente tem é a regra do produto, né? Então, eu vou ver esse x ao quadrado como um produto. Vou ver ele como x vezes x. E aí, eu quero a derivada desse produto, de novo, regra do produto, que me diz o quê? Para derivar um produto, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de x é 1 vezes x, mais x, derivada de x de novo, é 1 de novo. Então, eu estou com x mais x, ou seja, 2x. Aqui nesse terceiro, a gente quer a derivada de x ao cubo. De novo, eu quero ver isso como um produto. Bom, x ao cubo é x vezes x vezes x. Mas como eu sou mais esperta e como eu já sei qual é a derivada de x ao quadrado, eu vou ver isso como x vezes x ao quadrado, né? X vezes x ao quadrado, sim, é x ao cubo. E aí, o que a regra do produto diz pra gente? Para derivar esse produto, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Vou passar aqui para baixo para facilitar. Derivada de x é 1 vezes x ao quadrado, mais x vezes a derivada de x ao quadrado, que foi o que a gente fez aqui, né? Deu 2x. Então, é x ao quadrado mais x vezes 2x dá 2x ao quadrado. Somando essas duas coisas, 3x ao quadrado. Procedendo como nesses exemplos que a gente acabou de ver, a gente consegue mostrar o que em alguns livros é chamado de regra da potência, que me diz que para derivar uma potência de x elevado a n, por exemplo, como é que é? A potência cai e eu fico com x elevado a n menos 1. Então, derivada de x elevado a n é n que multiplica x elevado a n menos 1. E derivada de uma constante vezes x elevado a n a constante se mantém, a potência cai, e eu fico então com constante vezes n vezes x elevado a n menos 1. Vamos ver mais alguns exemplos, talvez um pouquinho mais interessantes. Nesse primeiro exemplo, a gente quer a derivada, a gente está com essa função, que é um polinômio, 2x à quarta mais 6x mais 7, e o que eu quero é a derivada dessa função. E aí, bom, a função é dada por uma soma, né? Esses 3 pedacinhos. E a regra da soma diz pra gente que, para derivar uma soma, basta derivar cada pedacinho separadamente. Ou seja, derivada de 2x à quarta mais 6x mais 7, eu posso ver isso como derivada de 2x à quarta mais a derivada de 6x mais a derivada de 7. Aqui, derivada de 2x à quarta, como é que é, né? Uma constante vezes uma potência de x. A gente repete a constante. Derivada de x à quarta. Então, essa potência 4 cai e eu fico com x a 4 menos 1, 3.
Aqui, derivada de 6x, a derivada de uma constante vezes x, sobra a constante. E por último, derivada de 7, não tem nem x aqui, é zero. Ou seja, a derivada que a gente estava procurando é 2 vezes 4, 8, x ao cubo, mais 6. Então, nesse segundo exemplo, a gente está com essa função que é um quociente desses dois polinômios, né? Então, é 5x mais 7 dividido por 2x menos 1, e eu quero a derivada. Aqui, bom, eu já dei a dica, né? É um quociente, né? É uma divisão de dois polinômios. Então, se é um quociente, eu tenho que usar a regra do quociente. Então, o que a regra do quociente diz para a gente? A derivada de um quociente de duas funções é a derivada da de cima. Então, derivada de 5x mais 7 vezes a de baixo. Opa, aqui é menos. Derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes derivada da de baixo, sobre, grandão, a de baixo ao quadrado. Né? Isso aqui é a regra do quociente. Derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima, derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Então, derivada de 5x mais 7, derivada de 5x é 5, né? Derivada de constante vezes x é só a constante. Derivada de 7, não tem nem x aqui, é zero. Vezes 2x menos 1, menos 5x mais 7, só repetindo. Derivada de 2x menos 1, derivada de 2x é 2. Derivada de 1, que é zero. E sobre 2x menos 1 ao quadrado. Agora, é só terminar a conta, né? Eu estou com 5 mais 0, que é 5 vezes 2x menos 1. Então, deixa eu jogar esse 5 para dentro. 5 vezes 2, 10x. 5 vezes 1, menos 5. Lembrando da distributiva, né? Esse 5 vai para cá e vai para cá também. Menos, aqui é a mesma coisa, né? Vai ficar 2 que multiplica 5x mais 7. Então, é 2 vezes 5x e 2 vezes 7. Então, 2 vezes 5x dá 10x, 2 vezes 7... 14. De novo, sobre 2x menos 1 ao quadrado. E não está cabendo. Então, era 10x menos 5. E aí, a gente tinha esse menos aqui, né? Esse menos está aplicando em todo mundo. Então, é menos 10x menos 14. Sobre 2x menos 1 ao quadrado. Então, eu estou com 10x menos 10x, sumiu isso daí. Menos 5 menos 14, menos 19, sobre 2x menos 1 ao quadrado. E está aí a minha derivada. Nesse terceiro exemplo, a gente está com f de x, que é 1 sobre x ao quadrado. E, de novo, eu quero a derivada. Bom, de novo, é um quociente, né? Vamos usar a regra do quociente. Então, o que a regra do quociente me diz? Para derivar um quociente é a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Derivada de 1, derivada de uma constante, é zero, vezes x ao quadrado, menos 1, derivada de x ao quadrado é 2x, foi um que a gente fez até no exemplo, bem nos detalhes, né? X ao quadrado é x a 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, eu estou com, bom, aqui vezes zero, sumiu, né? Menos 2x sobre x à quarta. Posso simplificar um pouquinho, né? Aqui tem x à quarta, deixa eu escrever assim, menos 2 sobre x ao cubo. Deixa eu observar que a gente podia ter feito esse exemplo de uma forma muito mais simples. Basta a gente lembrar que a minha função f de x, né, era 1 sobre x ao quadrado. Mas, como esse x ao quadrado, com essa potência, está no denominador, é a mesma coisa que dizer x a menos 2. E aí, como fica a derivada? Se eu derivo usando a regra da potência, bom, isso aqui é uma potência, né? Como é que é? A potência cai, eu fico com x a potência menos 1. Então, é o menos 2 que eu já tinha, menos 1. Então, eu estou com menos 2 vezes x a menos 3. Agora, esse x a menos 3 que está aparecendo aqui, eu posso jogar ele para baixo e ficar com menos 2 sobre x ao cubo,
Que, claro, é a mesma coisa que a gente obteve antes, né? São maneiras diferentes de fazer. Agora, se a gente compara a conta alheira que a gente fez aqui com o que a gente fez aqui, ficou muito mais simples, né? Então, a moral da história é que se a gente quer derivar uma coisa dessa forma, né, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre uma potência de x, vale mais a pena a gente jogar essa potência para cima, com potência negativa, e depois derivar normalmente. E aí a gente fica com essa observação. Aquela regra da potência, a maneira como a gente deriva um x elevado a n, vale também quando eu estou com potência negativa e mais ainda, vale quando eu estou com potência fracionária, né? Lembrando que uma potência fracionária é, na verdade, uma raiz, ou seja, um x elevado a sobre b é raiz bésima de x elevado a a. E potência negativa indica que minha potência está acontecendo no denominador, digamos assim, né? X a menos n é 1 sobre x a n, como a gente viu no exemplo. Isso vai facilitar bastante a nossa conta. Então, vamos ver mais algum exemplo. Já que a gente sabe derivar qualquer potência de x, vamos pegar um exemplo bem complicado. Então, aqui a minha função é 12 sobre x a 10, mais x a 10 sobre 12, mais 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado. E se eu quero derivar essa função, né, o que a gente quer é achar f' de x, a primeira coisa é escrever essa função de uma maneira que apareçam potências de x e tudo no numerador, tudo em cima, né? Então, eu vou reescrever a função como, aqui está 12 sobre x a 10, então esse x a 10 sobe como x a menos 10. Aqui já está x a 10 sobre 12, a potência de x já está aparecendo em cima, tudo bem. X a 10 sobre 12. Aqui eu tenho uma raiz. Uma raiz é, na verdade, uma potência fracionária, né? Então, dizer raiz cúbica de x ao quadrado é x a 2/3. Mas agora essa minha potência está aparecendo no denominador, né? Eu tenho que jogar ela para cima. Então, deixa eu ajeitar um pouquinho mais. 12x a menos 10, x a 10 sobre 12. Vou jogar isso aqui para cima agora, x a menos 2/3. Agora sim, a minha função já está de um jeito que eu consigo derivar. Então, como fica a minha derivada? F' de x, 12x a menos 10, né? Constante vezes uma potência de x, repete a constante. Derivada de x a menos 10, esse menos 10 cai, e eu fico com x a menos 10 menos 1. Vou escrever assim. X a 10 sobre 12. Será que eu tenho que usar a regra do quociente aqui? Na verdade, não, né? Porque esse 12 que está aparecendo aqui é um número, não é uma função exatamente, não tem x aqui embaixo. Então, eu posso pensar nisso daqui, será que eu consigo escrever aqui no cantinho? Como 1 sobre 12 avos, que multiplica x a 10. Ou seja, é a constante 1 sobre 12 vezes a potência x elevado a 10. Então, uma constante vezes uma potência de x, como é que eu derivo? Repete a constante. 1 sobre 12, derivada de x elevado a 10, o 10 cai, eu fico com x a 10 menos 1, 9. E por último, estou com derivada de x a menos 2/3, mesma coisa, derivada de uma potência. A potência cai, eu fico com x a menos 2/3 menos 1. Espremer aqui. E, bom, tá aí a nossa derivada, só que ela está num formato horroroso, né? Vamos ajeitar essa função, vamos ajeitar essa derivada. 12 vezes menos 10, menos 120. X a menos 10 menos 1, então menos 11. Aí, mais 10 sobre 12, x a 9. Escrever assim, x a 9 sobre 12. Opa. E, por último, menos 2/3 de x a menos 2/3 menos 1. Quanto é menos 2/3 menos 1? A gente põe isso aqui no denominador, né? Se você tem dificuldade de fazer essa conta, faz num cantinho. Vamos botar aqui, menos 2/3 menos 1. Como é que a gente faz isso? A gente põe esse 1 no mesmo denominador, né? Então, eu vou chamar ele de 3/3, para facilitar a minha vida. Vocês estão vendo esse 1 como 3/3. Está todo mundo no mesmo denominador. Então, menos 2 com menos 3, menos 5, sobre 3. Né? Uma vez que as frações estão no mesmo denominador, eu posso juntar elas e aí é como se eu tivesse um denominador só para todo mundo. Então, fica menos 2, menos 3. Ou seja, o que está aparecendo aqui é x a menos 5/3. A gente fez essa conta para chegar nessa potência aqui.
tem que ajeitar um pouquinho mais, né? Ainda não está com uma cara muito bonita, não. Não posso dar uma resposta com potência negativa, potência fracionária. Tem que dar uma resposta direitinho. Se a minha pergunta era tudo com potência positiva, raiz, etc., eu não posso dar uma resposta com potências fracionárias, potência negativa. Então, vamos continuar ajeitando. Menos 120. X a menos 11, está dando para ver? Não, agora tá. X a menos 11 indica que esse x tem que cair. Então, x a 11. Aqui, tem 10 e tem 12. Posso cancelar o 2, né? Eu fico com 5, x a 9 sobre 6, menos 2 terços. Eu tenho uma potência agora que é negativa e fracionária. Vamos ajeitar aos pouquinhos. Primeiro, deixa eu me livrar desse menos. Então, é 1 sobre x a 5 terços. Agora, eu fiquei com uma potência fracionária, e aí eu vou transformar ela em raiz. Então, menos 120 sobre x a 11, mais 5x a 9 sobre 6, menos 2 vezes 1, né? Lembra que produto de fração é o produto de cima, produto de baixo, diferente de soma, diferente de diminuição. Então, 2 sobre 3, e aqui, x elevado a 5 terços. Isso é raiz cúbica de x a 5. E pronto, está aí a nossa derivada. Esse foi complicadinho, né? Mas é tudo potência de x, é só a gente fazendo bem devagarzinho, bem no passo a passo, ou seja, primeiro olha para a função, aí ajeita as potências de modo a só aparecer potência de x em cima, aí deriva normalmente. Nos próximos exemplos, tenta fazer junto comigo, pausa o vídeo e tenta fazer, e depois assiste a resolução. Aqui nesse exemplo 5, a gente quer a derivada de 2x à sexta, menos 5x ao cubo, menos 3x, mais 1. Nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. Aqui eu não tenho que ajeitar nada, né? Já é um polinômio, já está todo mundo com potência positiva, todo mundo potência em cima, não tem raiz, não tem nada, é só derivar. Então, como é que era a derivada? Né? É tudo uma constante vezes uma potência de x. Derivada de constante vezes a potência de x, a gente repete a constante, derivada da potência, a potência cai e eu fico com x, a potência menos 1. Mesma coisa aqui, né? Derivada de 5x ao cubo, eu repito 5. Minha potência, que é 3, cai. Eu fico com x a 3 menos 1. Derivada de 3x, está sobrando 3. E derivada de 1, não está sobrando nada, porque a derivada de constante é 0. Agora é só ajeitar essa nossa função. 2 vezes 6, 12, x à quinta. 5 vezes 3, 15, x ao quadrado, menos 3. E pronto. Nesse exemplo 7, a gente quer a derivada de... Por que eu botei esses parênteses? Deixa eu reescrever isso. 3x menos 2 sobre 7 menos x. Não sei para que tanto parênteses. Eu, hein? Aqui nesse exercício 6, a gente quer a derivada de 3x menos 2 sobre 7 menos x. De novo, tenta fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer e assiste a resolução. Pausou? Então, vamos lá. De novo, né, parecido com um exemplo anterior que a gente fez, aqui é um quociente, né? É uma função dividida pela outra. Então, o que eu tenho que usar é a regra do quociente. E como é que é a regra do quociente? É a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima, vezes derivada do de baixo. Tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Então, eu estou com derivada de 3x menos 2, derivada de 3x é 3, derivada de 2 é 0, que multiplica 7 menos x, menos 3x menos 2, derivada de 7 menos x, derivada de 7, que é 0, derivada de menos x é menos 1 vezes x, né? Está sobrando esse menos 1. Sobre 7 menos x ao quadrado. Agora é só ajeitar, né? Estou com... Dá um passinho a mais. 3 que multiplica 7 menos x, menos... Aqui tem menos e tem esse menos 1. Vou já ajeitar assim. 3x menos 2, tudo isso sobre 7 menos x ao quadrado. Né? Cortei esse menos com esse menos que estava aparecendo aqui dentro. Né? Porque era 0 menos 1, ficava menos 1 multiplicando e pronto. Só ajeitar um pouquinho mais. 3 vezes 7, 21. 3 vezes menos x, menos 3x, lembrando da distributiva, mais 3x, menos 2, tudo isso sobre
7 menos x ao quadrado. Tem menos 3x com 3x, né? Esse 3x vai sumir. 21 menos 2, 19, sobre 7 menos x ao quadrado. Tá aí a nossa derivada. Nesse sétimo e último exemplo, a gente quer a derivada de raiz quarta de x, menos 2 sobre x ao quadrado, menos x ao cubo. De novo, tenta fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer, e aí assiste a resolução. Pausou? Podemos fazer? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ajeitar a função, né? Bom, raiz quarta de x é uma potência fracionária, né? É x elevado a 1 quarto. Aqui eu estou com uma potência no denominador, ela tem que subir como potência negativa. Menos x ao cubo. E agora eu posso derivar. Então, como fica a minha derivada? Derivada de x elevado a 1 quarto. É x a uma potência, a potência cai. Eu fico com x a potência menos 1. 1 quarto menos 1. Aqui, menos 2, x na menos 2. A constante menos 2 eu repito. Derivada de x a menos 2, esse menos 2 cai, eu fico com x a menos 2 menos 1. E por último, derivada de x ao cubo. O cubo, que é a minha potência, cai, eu fico com x a 3 menos 1, 2. E agora é só ajeitar, né, essa minha derivada. Então, 1 quarto. 1 quarto menos 1 é 1 quarto menos 4 quartos, né? Ou seja, vai dar menos 3 quartos. Menos com menos vai dar mais 2 com 2, 4. E x a menos 2 menos 1 é menos 3. Menos 3x ao quadrado. Temos que ajeitar um pouquinho mais a nossa função, né? Ainda tem potência negativa, fracionária, etc. Vamos primeiro pegar essas potências negativas e jogar para baixo. Então, 1 quarto, aqui 1 sobre é x a menos 3 quartos, então ele cai e vira 3 quartos. E 4 sobre x ao cubo. Menos 3x ao quadrado. Então, esse primeiro pedaço está ficando 1 sobre 4. X elevado a 3 quartos é raiz quarta de x ao cubo. Mais 4 sobre x ao cubo, menos 3x ao quadrado. E pronto, está aí a nossa derivada. No próximo vídeo, a gente continua com o nosso estudo de derivadas falando de uma última regra de derivação, que é a regra da cadeia.